Olá a todos, meu nome é Guilherme, junto de mim estão a Ana e o Max. Todos nós somos alunos do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E nesse vídeo nós iremos apresentar a pesquisa para o Seminário de Ética e Exercício Profissional, parte da disciplina de Ética, Profissão e Cidadania. Considerando a ética profissional como tema principal, decidimos fazer um estudo de caso da empresa Odebrecht, envolvida recentemente em um dos maiores escândalos de corrupção da história, analisando conceitos filosóficos e evidenciando a mancha moral que ele é para as profissões de engenharia no Brasil. Dessa forma, os assuntos abordados serão o conceito de ética e ética profissional, os detalhes do caso Odebrecht e, por fim, uma relação do caso com o código de ética do CONFEA-CREA. Bom, antes de abordar os detalhes do caso e seus impactos éticos, é preciso compreender o que é a ética em si e como ela se relaciona com as profissões atuais. Da pré-história aos tempos modernos, a técnica e tecnologia sempre foram pilares importantíssimos do desenvolvimento humano. Foi através delas que nós conseguimos modificar o meio em que vivemos e sobreviver aos desafios da natureza. Inicialmente, diversos autores como Thomas Campanella e Francis Bacon viam a técnica como uma ferramenta de aperfeiçoamento humano, ou seja, algo positivo. Entretanto, de acordo com Michel Goulart, essa visão mudou a partir do século XIX e as revoluções industriais. Autores como Younger e Orwell passaram a evidenciar os problemas da técnica e tecnologia, que passou a ser usado como um instrumento de poder, controle social e exploração. Essa oposição de visões acabou levando à introdução do conceito de ética na discussão. Segundo Antônio Lopes de Sá, a ética pode ser descrita como a ciência do comportamento humano em relação a si mesmo e seus semelhantes. A partir dela, analisamos se um comportamento é virtuoso ou não, ou seja, se as ações buscam ou não a prática do bem e a promoção da felicidade. Com esse conceito, podemos enfim ligar a ética à profissão, já que, nos tempos modernos, as atividades profissionais estão diretamente ligadas ao desenvolvimento de técnicas e tecnologias. Ainda segundo Sá, ao escolhermos uma profissão, assumimos o conhecimento atrelado a ela e, consequentemente, temos a responsabilidade de executá-lo de forma apropriada. Dessa forma, faz-se necessário criar um código de ética para cada atividade profissional, a fim de determinar e garantir práticas virtuosas dos indivíduos em suas áreas de atuação. Como exemplo, temos o Código de Ética do CONFREA-CREA, que atende aos especialistas nos campos de engenharia, agronomia e geociências. Ele estabelece condutas de comportamento para seus profissionais e ainda assegura direitos e deveres, destacando a importância e responsabilidade de suas profissões na sociedade. Casos de corrupção como o do Grupo Odebrecht infringem múltiplos princípios definidos pelo Código do CONFEA-CREA, colocando em risco o bem-estar coletivo através de aplicação de técnica e tecnologia de forma antiética. Então, vou dar continuidade ao assunto que o Guilherme estava comentando, que é o caso Odebrecht, o tema do nosso artigo. Mas antes disso, a gente queria esclarecer que a gente não vai tratar da legalidade de cada passo a passo de tudo que ocorreu nesse processo, porque é muito extenso. Então, a gente tá falando que se você tiver curiosidade, você pode entrar no site do Ministério Público, que lá tem todas as instâncias, todos os processos separado, e você vai conseguir sanar a sua dúvida. Porque ele é um caso muito extenso, durou anos e é um esquema muito complexo, como já vamos observar. A gente vai começar falando da história da empresa, que ela foi fundada em 1944 pelo seu alemão Norbert Odebrecht. Ela começou se situando apenas na região do Nordeste, mas a gente pode perceber que teve um boom muito grande por todo o território nacional que provocou que ela pudesse expandir muito rapidamente. Então, o que foi isso? Em 1969, os militares, com o golpe militar, eles proibiram que empresas estrangeiras ocupassem o território nacional. Então, isso deu muita margem para empresas nacionais crescessem. Por isso que a Odebrecht pulou de 19º lugar para terceiro no ranking das construtoras nacionais. E em 1970, ela já começou grandes obras no Peru, no Chile, nos Estados Unidos e em Angola. Depois disso, ela só começou a retomar a prosperidade em 2000, nos anos 2000, de 2003 a 2010, que foi quando o Estado retomou a prática de financiar grandes obras. Então, o que foi a acusação da Lava Jato, que fez o caso Odebrecht?
Ela descobriu que a Odebrecht possuía um departamento específico apenas para pagamentos de propinas que ocorreram no Brasil, na América Latina e na África. E era um departamento meio secreto, era tudo criptografado, estava tudo em código, e eles tiveram muita dificuldade de conseguir destrinchar isso, e isso só foi possível com a ajuda de confissões e delações de 77 antigos funcionários e executivos da empresa. Foi um dos maiores escândalos de corrupção na área de construtora em todo o Brasil, e a empresa admitiu ter pago bilhões de dólares em subornos em 12 países para obter os contratos de obras. E depois disso, ela ainda assinou acordos com autoridades de vários países e prometeu pagar milhões de multas em troca de continuar a operar. Então a gente pode observar assim, ela foi do seu faturamento de 17 bilhões em 2004 para 107 bilhões em 2014. Em 10 anos ela aumentou de uma maneira muito grande. Só que também com isso veio a ruína da Odebrecht. Por quê? Ela teve todas as suas linhas de créditos interditadas e a dívida chegou até 110 bilhões de reais. Então a gente vê que uma empresa desse porte, que tinha 190 mil funcionários em 2013, reduziu o seu quadro para 45 mil, entre trabalhadores diretos e indiretos. E como que a gente pode dar esse boom que a gente tinha comentado nos anos 2000? Foi pela construções de grandes obras que ocorreram na Copa e nos Jogos Olímpicos em diversas cidades aqui no Brasil. E a Lava Jato também descobriu que essa cessão de propina ocorreu desde o governo de Sarney, lá no Nordeste, desde 1985. Então, são anos, não é uma coisa meio recente. Então, por isso que tanto o Marcelo como o pai dele, o Emílio, foram indiciados. E agora a gente vai falar da parte de recuperação. Então, assim, ela tá com muitas dívidas e todo o lucro da empresa, 80% dele vão ser dados aos credores. E os maiores credores da Odebrecht são o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, além das pessoas que têm bônus no exterior. Então, o processo de aprovação da recuperação judicial da Odebrecht foi muito difícil, principalmente pelos bancos públicos como o BNDES e a Caixa. Então, desde que o processo foi aprovado, entre eles o Marcelo Odebrecht também disputava judicialmente a empresa com seu pai, o Emílio. É notável que foi quebrado os códigos de ética, principalmente o 13 e o 14 do CREA Paraná, e onde eles falam que constitui a infração de ética todo ato cometido pelo profissional que atente contra os princípios éticos, descumpra os deveres do ofício, pratique condutas expressamente vedadas ou lese direitos reconhecidos de outrem. Então, foi claro disso ainda. Nós temos no artigo 14 em específico, que considera assim que a falta de ética na construção civil deve acarretar sérias consequências criminalmente, seja ela para o engenheiro ou para a construtora. Então a gente pode ver que foi isso realmente que aconteceu. E depois disso, nos últimos 5 anos, a gente teve na Odebrecht uma reformulação da empresa e eles passaram a ser Novo Honor. Isso teve uma repercussão muito controversa, principalmente por eles dizerem que implementaram várias políticas de ética, de transparência, de anticorrupção, mas ainda fica muita dúvida no ar, principalmente na confiabilidade dessa empresa. Bom, então o objetivo do nosso trabalho, nós buscamos apresentar e fazer uma breve análise dos casos de corrupção que envolvem a Odebrecht, né? E paralelo a isso acaba se tratando também dos órgãos públicos envolvidos nesses esquemas de corrupção, né? A Odebrecht ela era uma empresa muito bem conceituada, né? Uma
Mas após essas investigações do Ministério Público, a empresa acabou caindo no esquecimento aí pela mídia, né? Crimes como pagamento de propina, financiamento de campanhas políticas, enfim, corrupção em geral, foi o cerne dos processos em que a empresa responde na justiça, né? Mas também nós devemos ficar atentos, porque também houve corrupção por parte dos nossos governantes, né? E no Brasil nós sabemos que a política ela deixou de ser uma ferramenta para desenvolver políticas para o bem-estar social, enfim, e acabou se tornando uma ferramenta de enriquecimento, né? Seja ele ilícito ou não. E a Odebrecht ela viu nesse comportamento uma oportunidade de negócio, né? Então, com a compra aí de políticos com pagamentos de propina, financiamento das obras de campanhas políticas, né, ela acabava colocando as pessoas que sempre a favoreciam no poder. E dessa forma ela acabou se perpetuando, entre aspas, né, até o momento desses escândalos virem à tona. E a possibilidade da interferência política nas obras públicas foi uma coisa terrível nesse caso, né? Porque tiveram diversas consequências políticas, não só criminais, né? Então foi uma coisa bem complexa. E agora eu vou citar uma frase aqui que eu achei bem interessante, que é do historiador John Dalberg Acton. Abre aspas. O poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente, de modo que os grandes homens são quase sempre homens maus. E com essa citação aí nós podemos lembrar de diversos casos de corrupção ao longo da nossa história política, né? Tinha lá o Mensalão, Petrolão, enfim, entre outros aí, né? E os impactos, né, desse escândalo político e esse escândalo ético, né? Foi uma coisa muito grande, assim, né? Ele criou uma estabilidade política que nós sentimos até hoje, né, no Brasil. E além disso, bancos públicos, né, como o BNDES, Caixa, Banco do Brasil, foram lesados, porque eles eram os maiores credores da Odebrecht. Então, foi um escândalo aí que acabou reforçando o estereótipo de que políticos são corruptos, né? Sua maioria, pelo menos, ou enfim, abrindo espaço para aquele discurso anticorrupção aí que nós ouvimos muito atualmente, né? E esse impacto ele não foi sentido só no Brasil, né? Ele acabou se expandindo para outros países, em especial o Peru, né? No Peru houveram 2 presidentes aí que foram acusados, né, de participação nesses esquemas da Odebrecht, e até agora tem processos acontecendo na justiça peruana, né? E, bom, para finalizar, né, como uma forma da Odebrecht tentar se recolocar no mercado, né, para tentar fugir dessa sombra de corrupção, enfim, de propina, a empresa resolveu mudar de nome, né, adotando Novo Honor como nova marca.